Dando continuidade às funcionalidades do Google Sala de Aula, agora nós vamos falar sobre a aba Atividades. A aba Atividades é interessante que ela seja organizada por tópicos. Isso poderá ser feito pela equipe gestora ou pelo próprio professor. Então, clicando no botão Criar, lembrando que isso pode ser feito tanto pelo computador como pelo celular, você vai selecionar tópico. E aí, esses tópicos podem ser as disciplinas, pode ter um tópico referente a cada disciplina, que vai ser o espaço que cada professor vai utilizar para expor suas atividades. O tópico ele pode ser unidades, primeira unidade, segunda unidade, terceira unidade. Eu posso ter como exemplo de tópicos semanas, semana 1, semana 2, semana 3. Isso porque, quando você for criando as atividades, né, que as atividades foram se acumulando, tiver na 10ª, 15ª, 20ª atividade, então você vai ter uma grande quantidade de informações aqui na tela de atividades. E para o aluno vai ficar difícil às vezes ele localizar, ele saber o que já se passou, qual é mais atual, qual é mais antiga. Então vira assim uma verdadeira bagunça. Então para que nossa sala ela não fique muito bagunçada, é interessante que a gente procure organizar as informações o melhor possível, para facilitar também a aprendizagem. Então, eu vou colocar aqui como tópico as disciplinas. E assim por diante. Agora eu vou criar atividades. Então, clicando no botão Criar, eu tenho vários exemplos de atividades que podem ser criadas e eu vou mostrar todos eles para vocês. Primeiro eu vou aqui em Atividade. E eu tenho como opção colocar o título da atividade. Ainda pensando na questão da organização da turma, é interessante que você coloque uma hashtag ou uma palavra sempre precedendo o título da atividade, para que facilite a organização. Você pode organizar, vamos supor, pelo número da aula. Então, se eu colocar aqui, aula 1, e depois coloco o título da minha atividade. Na próxima aula, eu coloco aula 2 e insiro o título da atividade. E aí você cria um padrão para que todos os professores sigam esse padrão. Então, eu vou escrever aqui, aula 1. O tema da aula vai ser urbanização. Eu separei aqui já o material, coloquei no Word um exemplo de atividades que a gente pode estar realizando e vou inserir aqui nas instruções. A instrução é importante que você sempre preencha esse campo de instrução, que você descreva detalhadamente, já que a gente não está tendo esse contato físico, presencial. Então você deve descrever em detalhes quais são os procedimentos que devem ser realizados pelo aluno para realizar essa atividade. Isso vai facilitar o entendimento e dirimir as dúvidas que venham a surgir entre os alunos. Então, antes de colocar as instruções, nós vamos configurar esse lado de cá, o lado direito. Aqui, se eu tenho na escola sexto A, sexto B e sexto C, e essa atividade ela vai ser para todas as turmas, para todas as turmas de sexto ano, eu posso selecionar aqui para, e aí vai aparecer os outros sexto anos que tem na escola. E aí eu seleciono e envio automaticamente a atividade para todas as turmas. Nesse caso não está aparecendo porque eu só tenho uma turma criada. Posso selecionar os alunos que vão receber essa atividade. Se é uma atividade só para os alunos que estão com maior dificuldade. Então eu posso selecionar só uma parte dos alunos. A pontuação vem como padrão 100, mas eu posso estar alterando. Se é uma atividade que vale 1 ponto, se é uma atividade que vale 2 pontos, ou se é uma atividade que não tem nota. A data de entrega, né? Então é sempre importante que o aluno ele seja disciplinado a realizar as tarefas, né? Nesse momento de pandemia, que as tarefas elas sejam realizadas com uma certa disciplina, que não fique tão à vontade assim. Então a gente tem que definir o período, né? A data de entrega dessa atividade. E aqui vem a seção tópico.
onde eu vou selecionar um daqueles tópicos que eu criei anteriormente. No caso, eu sou professor de geografia, então eu vou colocar a atividade no tópico de geografia, para ela não se misturar ali com as atividades das outras disciplinas. Feito isso, eu vou inserir aqui a atividade. Então, eu coloquei aqui no momento 1. A atividade vai ser: olá, turminha, espero que estejam tudo bem com vocês. Hoje falaremos sobre urbanização. Você sabe o que é isso? Vamos assistir o vídeo abaixo. E aí coloquei o vídeo, o que é urbanização, disponível nesse site. Então, vou copiar isso aqui. E vou inserir aqui na minha instrução. Está aqui o vídeo. Eu posso colocar o vídeo assim dentro da atividade, como posso copiar o link, clicar no botão adicionar, YouTube, URL e clico em colar. E adiciono esse vídeo. É mais interessante que, além de você deixar ele dentro do texto, você coloque também no botão adicionar, porque ele já vai aparecer dentro do Classroom, indexado, o vídeo. Ele não vai precisar sair do Classroom e ir para o YouTube. Ele consegue assistir o vídeo dentro do próprio sala de aula. Então, coloquei o vídeo para ele assistir. Vamos lá, quais são as outras informações da atividade. Depois de assistir o vídeo, responda as questões a seguir. E aí tem aqui uma série de questões. Vou copiar. E colar aqui. Percebam que fica tudo muito bagunçado. E acaba cansando a leitura, não motivando o aluno a responder. Então é importante que você organize o seu texto. Então, dê os espaçamentos adequados. Depois de assistir o vídeo, leia o texto e responda as questões a seguir. Então aqui eu vou inserir um link de um outro texto para eles poderem ler. E aí tem as perguntas, eu vou dar um espaço entre elas. E aí vou colocar aqui embaixo. Responda no campo de comentários. E aí eu posso pedir para que eles respondam ou no campo de comentários da turma ou no campo de comentários particulares. Ou posso pedir para que ele responda no caderno e me envie uma foto. Então a gente tem uma série de possibilidades. Vai depender da metodologia que o professor queira aplicar nesse momento. Então, responda nos comentários particulares. E eu sempre gosto de frisar, de pedir para que os alunos não se esqueçam de clicar no botão marcar como concluída. Porque dessa forma, quando o aluno clica no botão marcar como concluída, o professor ele vai receber uma sinalização de que aquele aluno já concluiu a atividade. Se ele não fizer isso, o professor fica sem saber, tem que estar lá olhando a todo momento se o aluno respondeu ou não a atividade. Pronto. E aí, eu venho aqui desse lado, posso criar a atividade. Se eu já quiser colocar para que essa atividade esteja disponível automaticamente para os alunos, ou eu posso programar a atividade. Eu posso deixar ela salva como rascunho e depois voltar para editar, para fazer alguma alteração, ou posso clicar em programar. E aí eu posso colocar aqui para o dia 25 às 7 horas. Então, 7 horas, essa atividade ela vai ficar disponível para os meus alunos, ela vai estar no ar. Vou voltar aqui para a atividade. Posso editar ela. E percebam que esse modelo que eu fiz, essa mesma atividade que eu fiz nesse modelo, eu poderia fazer ela de uma outra forma. Eu tenho aqui, eu vou tirar essa parte de explorando texto. E ao invés de colocar a atividade, as perguntas aqui na descrição, eu vou criar um formulário com essas perguntas. Então, vou clicar no botão criar, formulários.
e automaticamente vai abrir a janela do Google Formulários. Vou inserir um título. E vou colocar aqui as perguntas. Então percebam que eu tenho a mesma atividade, que ela pode ser disponibilizada para o meu aluno de duas formas diferentes. Lá dentro do Google Sala de Aula ou através de um formulário que também vai estar inserido no Google Sala de Aula. Então eu venho aqui, vou copiar as perguntas. Essa pergunta não vai ser de múltipla escolha, vai ser uma pergunta aberta. Questão 2. Insiro aqui, ó, adicionar pergunta. Também uma questão aberta. Vou adicionar mais uma pergunta. Essa vai ser de múltipla escolha. As alternativas eu posso copiar todas ao mesmo tempo. Não preciso copiar uma por uma, porque o Google Formulários ele já entende que cada uma é uma opção diferente. Quando eu colar aqui, ó, ele já vem cada alternativa em um campo diferente. Vou adicionar mais uma questão. Percebam que é bem rápido de fazer isso. Se você tiver o seu esquema já todo organizado no Word, em um documento, você transfere para o Google Formulários ou para o Google Sala de Aula de maneira bem rápida. As alternativas. Pronto. Posso marcar se essas questões serão obrigatórias. Então, sempre que eu quero mexer em alguma questão, para que as opções apareçam, eu vou e clico sobre ela. Marquei todas como obrigatória. Aí você me pergunta, Rafael, e cadê o espaço para ele colocar o nome? Né, para ele definir, assinar a avaliação. Eu esqueci de colocar, então eu venho aqui no primeiro, clico aqui em adicionar pergunta. Vou colocar aqui, nome. Pronto. Se eu não colocasse o nome, quando o aluno ele responder lá no Google Sala de Aula, eu vou receber um formulário com o nome desse aluno, com a resposta dele, com o e-mail que ele cadastrou aqui. Só que ainda assim é importante que você peça para ele colocar o nome, porque às vezes o e-mail que o aluno cadastrou no Google Sala de Aula é um e-mail que você não consegue entender quem é o dono daquele e-mail. A pessoa coloca lá, tem um aluno e o e-mail que ele criou está escrito Naruto. Ele é fã do Naruto. Então, você não vai saber quem é Naruto. Então, é importante que a gente até peça para que os nossos alunos criem os e-mails com o nome deles e não com nomes de personagem, nomes de desenhos, de algo que eles gostam. Vou voltar para o formulário. Então, já coloquei o nome, primeira questão, segunda questão, terceira questão, quarta questão. Se eu quiser adicionar já a resposta correta dessas questões de múltipla escolha, então eu tenho que vir aqui nas configurações, né? Depois que eu já fiz o meu formulário, eu venho nas configurações, escolho se eu vou coletar o endereço de e-mail deles ou não, escolho se eles só vão poder responder uma vez, né? Faço toda aquela configuração que a gente já viu no tutorial de Google Formulários, vou em apresentação, vejo se vai mostrar link para enviar outra resposta, eu vou desmarcar isso, não vou embaralhar a ordem das perguntas e venho aqui na opção de teste, vou clicar em criar teste, liberar a nota imediatamente após o envio, você vai selecionar se eles vão poder ver as perguntas, as respostas, né, corretas ou as perguntas erradas e os valores também de cada questão. Isso fica ao seu critério. Salvei. Pronto. A partir do momento que eu configurei essa
esse formulário como um teste, eu tenho aqui a opção de marcar a resposta correta. Isso aqui não é uma pergunta, né? Para ele colocar apenas o nome. Essas questões são abertas e nas questões objetivas eu posso clicar e adicionar qual é a resposta correta. Posso botar a pontuação e marcar a resposta correta. Se tem só uma correta ou várias corretas, eu posso marcar isso aqui. Se essa atividade ela não corresponder a um teste, for apenas um exercício, que você vai querer corrigir esse exercício, né, manualmente que eu digo pelo computador, a gente pode tirar a opção de teste e deixar apenas como uma atividade comum. Lembrando que depois, para você corrigir a atividade dos alunos, à medida que eles forem respondendo, elas vão aparecer aqui em respostas. E onde vai estar esse formulário? O formulário ele vai estar dentro do seu Drive. A partir do momento que você criou um novo formulário, ele automaticamente fica salvo dentro do seu Google Drive. Assista um tutorial de Google Drive para entender melhor como funciona essa ferramenta. Então, volto aqui para as perguntas. Meu formulário está criado. O que eu faço? Posso simplesmente fechar. Está aqui, então, a atividade, né, com o vídeo que ele tem que assistir e as questões que ele precisa responder. Posso clicar em programar, a atividade será novamente programada. Dando continuidade a essa sequência de atividades que eu estou criando, exemplos de atividades, eu vou criar mais uma atividade aqui, ainda como parte da aula 1, urbanização. Vou colocar aqui agora aula 2. Vou pegar aqui a instrução. Dessa vez eu criei uma atividade onde eles vão utilizar o Mentimeter, uma ferramenta que a gente já utilizou no primeiro dia de curso e que amanhã eu vou mostrar um tutorial para vocês de como manusear essa ferramenta. Então eu vou copiar, colar. Olha só o que vai ser essa atividade. Quando falamos de cidade, o que vem à sua cabeça? Clique no link abaixo e insira palavras que representam a cidade para você. Eu coloquei aqui o link criado lá no Mentimeter. Vou selecionar a pontuação, a data de entrega, tópico. Vou colocar dentro do tópico de geografia e posso programar a atividade para entrar em um determinado dia ou posso postar ela automaticamente. Vou clicar para ela já entrar no ar. Perceba que a atividade que foi programada, ela está cinza, e a atividade que já está no ar, ela está laranja. E aí, essa ordem da atividade você também pode alterar, clicando, né, e invertendo a sequência. As atividades mais novas, elas vão ficando por cima. Nessa atividade, olha só o que eu criei. Botei, quando falando de cidade, que vem de sua cabeça. Então, ele vai clicar aqui no link do Mentimeter. Vai aparecer cidade. Então, ele vai colocar palavras que representem a cidade para ele. Ruas. E enviar. Isso vai gerar um conjunto de palavras, uma nuvem de palavras, que o professor pode aproveitar essa nuvem de palavras e, numa próxima aula, criar um slide junto com o assunto que ele vai estar explicando e gravar aquela aula ou fazer um momento síncrono, né, através da videoconferência, através do Google Meet e comentar sobre isso, aproveitar a resposta dos alunos e aí citar o porquê que eles colocaram cada palavra e fazer um momento de interação com algo que foi construído pelos próprios alunos. Então, esse foi o exemplo de mais uma atividade. Vou criar aqui mais uma última atividade sobre esse tema.
clico no botão criar atividade, que vai ser aula 3, urbanização. E a atividade é, perceba que o texto ele veio todo junto. Eu vou separar porque aqui você não consegue marcar em negrito, inserir uma cor na fonte. Então é importante que você tente deixar o mais organizado possível. As cidades são formadas por equipamentos urbanos, alguns equipamentos básicos da cidade. E aí tem aqui uma atividade prática. Vamos pôr a mão na massa. Eu pedi, faça um desenho bem detalhado do caminho entre a sua casa e a escola, mostrando os elementos característicos de uma cidade que se destacam no meio do caminho. Tire uma foto bem bonita com o desenho e envie aqui até o dia X. Bom trabalho. Então, nessa atividade eu estou pedindo para que o aluno responda na cartolina, em uma folha de papel ofício. Ele vai fazer o seu desenho e vai enviar depois para o professor uma foto desse desenho, aqui no Google Sala de Aula. Então essa é mais uma possibilidade dessa ferramenta. É importante que o professor encontre meios de comunicação com o aluno, que não fique apenas no Google Sala de Aula. Nesse caso, se o aluno tiver uma dúvida sobre a atividade, você pode responder a essa dúvida por meio de texto, mas você pode também ter um grupo de WhatsApp da turma, onde o professor ele vai mandar um áudio explicando a atividade, você vai o desenho utilizar lápis de cor, hidrocor, façam numa cartolina, tal, desenhe quais são as coisas que tem no meio do caminho. Então, o professor ele tem que manter o contato, até para o aluno, né, depender da série, depender da idade. É importante que ele tenha esse vínculo, esse laço com o professor, que ele escute a voz do professor, que o professor faça um pequeno vídeo explicando como é essa atividade. A atividade que eu postei lá no Google Sala de Aula é para fazer desse jeito. Não esqueçam de colocar esse detalhe. Então, você vai combinando ferramentas. A gente não vai utilizar só o Google Sala de Aula, nem vamos utilizar só o WhatsApp, mas sim um conjunto de ferramentas para poder dar um suporte e dar uma maior sustentação ao nosso trabalho. Vou clicar aqui em criar atividade. Lembrando, olha, já ia esquecendo. Altera o ponto. Se vai ficar sem ponto, sem nota, ou se vai valer algum ponto, eu insiro aqui. A data de entrega, não posso esquecer. Se for uma data mais longa, né, você pode ir aqui alterando os dias e os meses. E não esquecer de colocar dentro do meu topo. Se por um acaso eu esqueço de colocar dentro do meu topo, e aí clico em criar atividade. Perceba que ela veio para cima, ela ficou fora, ela não está em nenhum tópico. Então eu vou clicar sobre ela e vou arrastar para dentro da casinha aqui da geografia. E ficar em sequência aqui, aula 1, aula 2 e aula 3. Outra forma de se criar atividade com teste. Nessa atividade aqui ele já abre automaticamente com um formulário. Você poderia, né, como no outro exemplo a gente clicou em criar formulário, nesse caso aqui ele automaticamente já abre um formulário e que se você clicar sobre ele, vai ter um formulário em branco que você vai fazer aquele mesmo preenchimento que a gente fez na atividade anterior. Mais um exemplo, clicando no botão de pergunta, você pode montar um fórum. Então, eu coloco aqui, qual a opinião sobre a cidade em que vivem? E aí deixo como resposta curta. E posso pedir aqui para que eles interajam entre si. Que os alunos eles comentem a resposta dos colegas. Nesse caso, eu venho aqui para o lado direito,
Vou colocar a pontuação, a data de entrega, selecionar o meu tópico da geografia. E nesse campo aqui, quando você escolhe a atividade do tipo pergunta, aparecem essas duas opções aqui, que não aparecem nas outras atividades, que são: os alunos podem responder uns aos outros, os alunos podem editar a resposta. Então você pode deixar que os alunos editem a resposta que eles enviaram e pode marcar para que eles também respondam uns aos outros, como a gente tem costume de utilizar em um fórum. Vou clicar em perguntar. Pronto, está aqui a minha pergunta. Perceba que o símbolo é diferente. Esse é o símbolo de atividade, esse é o símbolo de pergunta. Esse foi o rascunho que eu tinha criado. Eu posso clicar aqui nos 3 botões e excluir. Mais uma vez no botão criar, nós temos a opção de material. Nesse botão, o professor ele pode estar inserindo materiais para a turma. Então, não vai ter opção de atividade, não vai ter opção de nota, de prazo de entrega. Vai ser apenas um repositório, como uma biblioteca. Então, um vídeo que é apenas para o aluno assistir, uma indicação de leitura, tudo isso pode ser feito aqui. Você vai estar passando um material, não vai ser uma atividade, e sim um material de estudo para a aula. Você coloca aqui o título, a descrição, adiciona algo do seu Google Drive, um link, um arquivo, um vídeo do YouTube, ou pode também estar criando documentos. Voltando aqui no botão criar, nós temos a opção de reutilizar a postagem. Se você possui várias turmas e você tem uma postagem que foi feita lá na turma do 7º ano, que você quer utilizar essa postagem com a turma do 6º ano. Então vão aparecer nessa janela todas as suas turmas e você pode escolher a turma que você quer. Vão aparecer as postagens dessa turma. Vou dar aqui um exemplo. Tá vendo? Eu tenho todas as postagens que eu fiz nessa turma e eu posso selecionar qual é a postagem que eu quero reaproveitar. Então, esses foram alguns exemplos, né, de atividades criadas com o Google Sala de Aula. Saliento que a gente tem várias plataformas aí com repositórios de atividades, né, equipes de professores que têm pensado e planejado uma série de sequências didáticas para serem utilizadas nesse momento. Então, aproveitem de recursos como a Nova Escola, a plataforma Diso Teixeira e tantos outros que a gente encontra na web que vão ajudar ao professor a elaborar atividades, aproveitar alguma ideia que já foi desenvolvida por um professor e adaptar à sua realidade. No próximo vídeo, vamos ver como corrigir e dar devolutivas aos alunos. Até mais!